estimadas irmãs de Jesus, queridos e estimados irmãos também igualmente em Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez para podermos juntos trabalharmos os ensinamentos que nos foram trazidos ao longo do tempo. E nós vamos ver que tudo isso que nós fazemos hoje aqui se iniciou há muito tempo. No livro A Caminho da Luz, há uma referência bastante importante quando nos é mencionado pelo Espírito Emmanuel que uma comunidade de espíritos angelicais que tinha Jesus por coordenador, aproveitando o material de uma nebulosa vinda do Sol, aproveita a nebulosa para a formação do planeta Terra. Jesus, o construtor, o modelar, exemplo de todos nós. Há 4,5 milhões de anos, já vinha até nós, através do seu amor, para a formatação deste planeta, para nos auxiliar a trilharmos a nossa caminhada. Aí, 1 milhão de anos depois, surgem os primeiros humanos, a primeira humanidade, a fim de traçar essa caminhada rumo ao infinito. E esse périplo vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Nós vamos ver que nos primórdios, os homens eram quase como animais, mas traziam em seu bojo ainda aquela ideia de que a vida seria infinita, imorredora, e que continuariam o seu périplo, o seu aprendizado com as melhores condições, pois que Deus ofertava a todos essas condições de trabalho e de evolução. Vimos então que nessa caminhada Jesus dá a possibilidade de aprendizado, de esclarecimento a todos nós. E nos permite que nós, no início da trajetória chamada trajetória do Espírito, tenhamos essas 3 revelações que nos foram ofertadas. Vamos ver que inicialmente tivemos Moisés para após o Cristo e em seguida Kardec, com essa revelação tão importante que veio nos trazer. Moisés, o primeiro dos reveladores da lei divina, há 1.300, 1.250 anos antes de Cristo, veio até nós, trazendo-nos o decálogo, trazendo-nos as 10 leis, segundo sabemos, de origem divina. Depois tivemos Jesus, que a partir dos 30 anos trouxe a mensagem de amor a todos nós. E há 1.850 anos depois de Cristo, a terceira revelação, ou seja, a doutrina dos Espíritos, trazida por Allan Kardec. Então temos ali novamente a primeira revelação com Moisés, os 10 mandamentos, a segunda revelação com o Cristo, com a sua mensagem de amor, e a terceira revelação, o Espiritismo, consolador prometido por Jesus. Moisés foi um espírito que habitou aqui na Terra e no seu nascimento ele já trazia em si essa ideia
de possibilitar à humanidade condições da trajetória que Jesus houvera já prometido a todos. Ele que nasceu e teve que ser escondido, colocado num berço, no rio Nilo, ele foi de repente descoberto por uma das filhas do faraó da época, que se afeiçoou àquela criança e a criou como se filho seu fosse. Deu toda a educação, e Moisés, depois de ter feito esse aprendizado em terras do Egito, sai por algum motivo, trazendo o povo hebreu após 400 anos de exílio naquela terra dos faraós. E percorre, atravessa o Mar Vermelho, sendo perseguido pelos egípcios que queriam trazer de volta aquele povo como escravos seus. E chega à frente do Monte Sinai. E ali estabelece as chamadas 10 leis, as 10 leis divinas, que nós sabemos não terem vindo diretamente de Deus, porque Moisés não teria, então, a condição de ser um médium direto de Deus, ainda pelo seu atraso. Mas sabemos ser uma mensagem de um alto espírito, de uma grandeza imensa, e que veio ali trazer esse suporte para a humanidade caminhar. Mas, aliado a essas 10 leis, Moisés teve que criar ainda, juntamente com aqueles que lhe seguiram, 603 outras leis disciplinares para que se fizesse ouvir e obedecer. Criou, então, ele uma lei em que colocava Deus como um ser vingador, um ser ao qual, se não obedecesse, sérias consequências lhe viriam. E assim ele colocou a imagem daquele Deus ao povo de então, um povo ainda atrasado, inculto, com necessidade de ter alguém dessa forma para poder moldar o caráter daquela gente, daqueles nossos irmãos hebreus, que pode muito bem ter sido nós, pois nós vimos de encarnações sucessivas. E Jesus estava lá no comandando Moisés, para seguir-se a sua trajetória rumo ao Canaã, a terra prometida, que até Abraão já antes houvera buscando. E Moisés segue com o seu povo e vai fazendo a trajetória, a caminhada. E eis que, na sequência dessa trajetória, chega ele a Jesus. Jesus trazendo a mensagem de amor, a mensagem de esperança, a mensagem da caridade, exemplificando a todos nós através do seu Evangelho. O Evangelho de Jesus, que tem marcante 32 histórias. 32 histórias que vêm trazer um conhecimento, uma elucidação, uma orientação a todos nós. Histórias estas que nós podemos exemplificar através da figura do lavrador, da figura daquele irmão que vivia junto ao Cristo amado. Mas como os nossos irmãos eram seguidores ainda de Moisés, Jesus teve que vir a eles dizendo: eu não vim destruir a lei, mas fazer com que a lei acontecesse.
A lei divina, evidentemente. Mas algumas transformações houve necessidade de se fazer. E essas transformações foram acontecendo ao longo do périplo da passagem de Jesus, mostrando não um Deus vingador, não um Deus que não tinha a misericórdia para com os seus seguidores, mas um Deus de luz, um Deus de entendimento, um Deus que esclarecia, um Deus que fazia ver a todas as criaturas que elas poderiam ser melhores que muitos príncipes do judaísmo. E nós temos exemplos disso nas mensagens do Cristo. Vemos um exemplo quando o bom samaritano foi fazer o atendimento àquele irmão que estava caído na estrada, e houveram passados vários outros irmãos, alguns religiosos, outros de outros segmentos, mas ninguém lhe houvera atendido. Mas o samaritano, que era um irmão desprezado pelo povo de então, não por Jesus, mas pelo povo, aquele foi quem atendeu o irmão que estava jogado à beira da estrada, que havia sido apedrejado, que estava doente, e levou-lhe a uma hospedaria para dar sequência ao tratamento que ele já havia iniciado. Com essa mensagem, ele mostra que o bem e o amor estão no coração e não nos títulos. E o bom samaritano foi o mensageiro desse amor que o Cristo veio nos mostrar. Também a mulher samaritana, preocupada, de repente, com o exterior das preces, que ela não se achava à altura de se dirigir ao Criador. Mas Jesus veio lhe dizer que se dirigisse ao Criador em espírito. Essa sim é a verdadeira aproximação com o Criador. Nada das coisas exteriores, das formas, que nada tinha a ver com a sintonia com Deus. E isso o Cristo veio mostrar a todos. O amor de Jesus por todos nós. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Essa mensagem do Cristo amado, que veio até nós depois desses 4,5 milhões de anos, após a formação da Terra, veio trazer pessoalmente a sua mensagem, exemplificá-la através dessas histórias que nós falamos, as quais foi dado o nome de parábolas, 32, trazendo ali o dia a dia do povo judeu, uma mensagem que seria perene, que vem até hoje, aos nossos dias, e nós trabalhamos essas mensagens, fazendo rever os ensinos do Cristo Jesus, com muita alegria no coração. Mas Jesus, ao trazer a sua mensagem, ele não trouxe tudo, porque o povo, como na época de Moisés, também ainda não tinha o preparo suficiente, o preparo espiritual, e mesmo intelectual, apesar de que Jesus ter querido trazer à razão muitas de suas ideias, muitas das leis que Deus veio trazer através dele, tais como a ideia da reencarnação, quando o doutor da lei
Pergunta, mas como as pessoas vão nascer de novo? Porque a ideia do renascimento já havia junto ao povo judeu, só que não sabiam como isso se processaria. E Jesus, então, responde. O senhor, um doutor da lei, não sabe dessas coisas? Então, nem aquele que era o mais instruído sabia como se processaria tal fenômeno natural e divino. Então, houve na sequência a necessidade de virem após Jesus, né, que não veio, como já falamos, não veio para destruir a lei ou os profetas, mas fazer cumpri-las, e isso está em São Mateus. E ele pergunta ainda, afinal, qual seria o maior entre todos os mandamentos? E nos diz, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como Jesus não pôde dizer tudo o que ele queria, ele faz uma promessa dizendo que se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para ficar eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não podia conceber ou receber ainda, porque não ouvia nem o conhecia. Vós conhecereis os discípulos, e ficará convosco e estará com vós. E quem era este Consolador, esse Espírito de verdade que Jesus enviaria mais tarde? Era o Consolador, o Espírito Santo, enviado em nome do Cristo, e este vos fará recordar todas as coisas, tudo o que vos tenho dito. E nós vemos hoje que o Consolador que Jesus nos prometeu está aqui entre nós. É o conhecimento espírita. Esse é o verdadeiro Consolador que vem nos trazer de uma forma muito inequívoca como nós seguimos a caminhada, porque hoje a humanidade já tem melhores condições dessa compreensão. Então, o conhecimento espírita, que alicerça a fé e a razão, é uma forma patente de que o Consolador que Jesus nos havia já prometido ao seu tempo, nos chega através desses ensinamentos, através da codificação espírita dos seus 5 livros. O primeiro deles, o Livro dos Espíritos, e na sequência os outros 4. Mas o Livro dos Espíritos nos traz mensagem de ensinamento muito grande. Primeiro nos falando de Deus, Ser Supremo do Universo. Depois falando-nos de Jesus, que é o maior modelo e guia para toda a humanidade. Nos falando daquilo que, ao seu tempo, nem o doutor da lei entendeu, nos falando da reencarnação, nos falando do que Jesus falou à sua época. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Nós sabemos hoje dos planos habitados no universo, que não somos só nós aqui na Terra. Nós sabemos hoje da intercomunicação com os espíritos que já passaram por este planeta. E Jesus não se cansou de se comunicar com irmãos nossos, exemplificando que isso era possível. Mas a doutrina espírita vem nos trazer
à luz da razão, essa possibilidade. Como pode ser possível isso que se fazia já no início da humanidade, de uma forma ainda desconhecida das suas características e de como se processava isso. Então nós vemos que as três revelações estão personificadas da seguinte forma: a primeira no Antigo Testamento, com Moisés; a segunda no Novo Testamento, com Cristo Jesus; e a terceira revelação, através do Espiritismo, que é um conjunto dos seres do mundo espiritual. Não é personificado em uma pessoa só, apesar de Allan Kardec ter sido o coordenador, o codificador dessa doutrina. O Espiritismo, portanto, é a doutrina revelada pelos espíritos superiores, através de médiuns, e organizada, codificada, como se diz, no século XIX, por um educador francês conhecido por Allan Kardec. Vem nos falar de Deus, da imortalidade da alma, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, da comunicabilidade dos espíritos e, sobretudo, a moral espírita através do Evangelho de Jesus. Mas o que vem a ser a doutrina espírita? Inicialmente, ela apareceu como uma ciência que tem um caráter filosófico e que se estendia pela sua ligação que fazia com o Criador, o caráter de religião. Não com o caráter que nós pensamos que uma religião se reveste, não. É uma religião no sentido espiritual, no sentido da ligação com o Criador, que é Deus. Assim ela se entende como uma religião. Assim nós entendemos o Espiritismo como uma religião, como um conceito muito puro do que seja a religiosidade e a ligação com o mundo maior. Então nós temos aqui ainda a lei de Deus personificada nos 10 mandamentos, os 10 mandamentos que são leis para todos os tempos, de todos os países e que têm um caráter divino, onde, por exemplo, diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Isso está em Deuteronômio, em 6:5. E amarás a teu próximo como a ti mesmo. Isso está em Levítico. Depois tem a lei civil de Moisés, os decretos de Moisés. Modificam-se com o tempo, destinam-se a um povo e continham o temor por esse Deus criado por Moisés. E essas leis complementares são de suposta origem divina. Não foram aqueles mandamentos trazidos no Monte Sinai, mas que foram necessários para disciplinar aquele povo. Nós continuamos vendo que nesses exemplos disciplinares, Moisés colocava a lei do olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, e que os filhos dos servos serão do seu Senhor, quer dizer, continuariam escravos, e o homem que adulterar com uma mulher do próximo, morrerá ele e a mulher. Eram as leis disciplinares que para a época havia a necessidade. Aí veio o Cristo como mestre, mostra o reino dos céus, que lá se vive a verdadeira vida. E para lá chegar, este é o caminho, estes são os meios de chegar lá.
E os meios eram o amor, o perdão, a humildade, a conduta exemplar para que se pudesse almejar chegar nessas paragens celestiais. Vemos em seguida a terceira revelação. A terceira revelação que nós conhecemos pelo Espiritismo. Uma palavra que caracteriza a revelação espírita é ela ser divina em sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Vamos ainda adiante. Por que a revelação espírita é uma revelação divina? Porque foi providencial o seu aparecimento e não o resultado da iniciativa nem do desígnio premeditado do homem. Porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca das coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer hoje, que estão aptos a compreendê-las. Então o mundo passou, a humanidade evoluiu, e aí, assim, o Espiritismo nasceu trazendo essa mensagem tão importante. Nós vimos que foi Moisés que abriu o caminho. Jesus continuou a obra, o Espiritismo a terminará. Sobre o Monte Sinai, ocorreu essa primeira revelação. Jesus Cristo foi, pois, a segunda fase, a segunda revelação. E o Espiritismo, como nos anunciou Jesus, a terceira revelação. Vamos ver, finalmente, que das leis divinas, a primeira revelação, tendo Moisés, através do Decálogo, ele nos mostra o que fazer, o que o povo deveria fazer consoante aquela lei, mas ainda anexada às leis disciplinares que foram criadas, 603 outras leis, além dessas leis, das 10 já existentes. A segunda revelação, Jesus, como fazer? Jesus nos indica fazer através do amor, através da humildade, através do perdão. Esse era o exemplo que Jesus nos trouxe de como fazer, de como seguir essa caminhada, buscando assim estar consonante com as leis divinas. E a terceira revelação, Kardec, através do Espiritismo, nos traz a verdade divina, a verdade de Jesus, que veio novamente ser renovada, mas mostrando por que fazer, mostrando que cada um de nós somos responsáveis pelas nossas ações, por aquilo que nós fazemos e que nós colheremos os frutos da nossa plantação. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E lembro-me agora de uma história narrada pelo espírito Bezerra de Menezes, que está no livro A Vida Escreve, trazida pelo espírito Hilário Silva. Havia uma reunião no plano espiritual, onde Bezerra era o coordenador dessa reunião. E a reunião transcorria num ambiente de harmonia, de paz, como hoje só ia acontecer aqui entre nós. E Bezerra, esse exemplar espírito, que nos tem trazido tanta ajuda, ele traz lições maravilhosas a todos, exemplificando aquilo que o Cristo também já tinha trazido a todos nós. E fica mostrando o que Jesus passou em termos de amor, de compreensão e, sobretudo,
de perdão e de aceitação da moral cristã. Mas eis que ao encerrar a sua reunião, alguém lá no fundo da sala, querendo tumultuar aquele ambiente, fala a Bezerra: eu escutei tudo o que você falou, mas eu roubei e não sinto remorso nenhum. Eu feri e igualmente não sinto remorso. Eu fiz tudo o que você falou que não se deveria fazer e remorso algum me consome. E com um olhar, uma face debochada, diz: eu não acredito no que você está falando. E aí Bezerra, aquele querido irmão, faz uma pergunta àquele interlocutor: o que sente um cadáver quando lhe queimam o braço? Ele diz: nada, pois ele está morto. O que sente esse mesmo cadáver se enfiam um espinho? Ele diz: da mesma forma, nada. O morto não sente nada. E aí nosso Bezerra diz: pois é, veja só. Aqueles que estão mortos nada sentem. Igualmente, aqueles que estão mortos de espírito são como pessoas, são como mortos-vivos que ainda não aprenderam a lição do Cristo, que não fizeram tal como Jesus ensinou a todos nós. Mas haverá tempo em que essas lições serão por nós entendidas, serão por nós principalmente exemplificadas, serão por nós totalmente aceitas e colocadas em ação na nossa vida. Assim estaremos cumprindo as revelações que Deus trouxe até nós através de Moisés, do Cristo Jesus, ou da terceira revelação, que é o Espiritismo. Que sigamos com Jesus os seus exemplos, que possamos ser continuadores da sua obra, que cada um de nós ponha a mão no arado e busque fazer com que aquela terra torne-se uma terra boa, uma terra promissora, onde poderemos colher a 1 por 30, a 1 por 60 e até a 1 por 100. Que Deus, na sua infinita bondade, nos abençoe, nos ilumine e proporcione a todos dias de muita felicidade, de muita luz. É o que desejamos e que assim seja.